Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe com a sua paz, que sintamos aqui todos envolvidos pelo seu amor, pela espiritualidade que se faz presente, para que possamos recolher recursos de inspiração, de fortalecimento para as lutas do dia a dia. É uma alegria, sempre uma alegria estar de volta a esta casa, que temos tido a oportunidade de frequentar já há tantos anos, rever amigos e expandir os laços de fraternidade pelo coração. E nós vamos tratar hoje de um tema, à luz do Espiritismo, que toca diretamente em muitas questões, muitos aspectos da nossa vida moderna. Algo sobre o que Kardec e os Espíritos já nos falavam há mais de 160 anos atrás, como que prenunciando também certos desafios que nos são apresentados hoje, na vida em plena era tecnológica. E uma palavrinha será a palavra-chave do nosso estudo nessa noite. Uma palavrinha que aparece com muita frequência na obra de Allan Kardec e, em geral, acompanhada de uma outra expressão. Essa palavrinha, nós quisemos trazê-la para ser o ponto de partida das nossas considerações, depois da leitura de um artigo muito interessante que encontramos na Revista Espírita, mais especificamente no mês de novembro de 1868. Aliás, aqui abrindo um parênteses, a Revista Espírita, que é esse manancial de tesouros inestimáveis, incontáveis para todos nós espíritas, e que infelizmente acaba sendo uma ilustre desconhecida em nosso movimento. Temos comentado sempre que ao longo dos últimos anos temos feito o estudo sequencial da Revista Espírita, começando lá em janeiro de 1858 e concluímos agora recentemente o número de 1868, portanto 11 anos da Revista Espírita, lembrando que ela foi conduzida por Allan Kardec até a sua desencarnação. Ele desencarna 31 de março de 1869, mas o mês de abril já estava pronto, sob coordenação sua. Dali por diante, os continuadores de Kardec assumem a tarefa. Mas eu estou mencionando a Revista Espírita até para também estender um convite, porque no dia 19 de julho, o NEP Paulo de Tarso, o grupo do qual fazemos parte, vai realizar um evento lá no Obreiros que terá justamente essa temática. Estará conosco Alessandro Viana, que tem uma coletânea de livros muito interessantes, em 3 volumes, sobre a Revista Espírita, com esse título, Um tesouro inestimável, um tesouro valiosíssimo, a Revista Espírita. E ele, com essa obra, buscou trazer para nós, apresentar esse tesouro. Então fica o convite, quem quiser mais informações é só procurar as redes sociais do NEP Paulo de Tarso. Mas nesse artigo da Revista Espírita de novembro de 1868, temos uma comunicação espiritual do espírito de Courson que vai denominar a sua comunicação, aquilo que ele nos traz, justamente o verdadeiro recolhimento, convidando-nos ali a reflexões muito valiosas sobre os cuidados que nos cabem para com a nossa mente, para com o cultivo do nosso estado mental, em especial nos dias de hoje. Mas, para a gente contextualizar melhor a importância dessa palavra, antes de irmos ao artigo aqui mencionado, vale lembrar que Kardec vai associar essa palavra recolhimento a vários aspectos, a vários trabalhos dentro da doutrina espírita. Talvez principalmente em relação ao exercício da mediunidade. Quando a gente vai ao Livro dos Médiuns ou nas demais obras de Kardec, em geral, quando vemos uma referência à mediunidade, um desenvolvimento em torno da mediunidade, em algum momento do texto, nós vamos encontrar essa palavrinha, recolhimento, como um dos critérios, como uma das necessidades básicas para o bom exercício da mediunidade. Palavrinha essa que, como dizíamos, quase sempre segue acompanhada de outra expressão também muito importante, que é comunhão de pensamentos.
Poderíamos dizer que, para Kardec, esses são os dois pilares da vivência mediúnica equilibrada, especialmente num grupo mediúnico. Ele se baseará, o êxito do trabalho, a interação equilibrada, adequada com a espiritualidade, se baseará nesses dois pilares fundamentais: recolhimento e comunhão de pensamentos. Como nós vemos, por exemplo, no Livro dos Médiuns, no capítulo em que Kardec vai tratar das reuniões espíritas, ou dos grupos ali espíritas, os grupos mediúnicos, lá no item de número 332, Kardec vai dizer justamente isso, que recolhimento e comunhão de pensamentos são os dois elementos indispensáveis para uma reunião mediúnica profícua. E por isso, Kardec, também em diversos momentos da sua obra, vai defender, ou vai, digamos assim, priorizar os grupos mais reduzidos, grupos mediúnicos que não sejam tão extensos, tão amplos. Por quê? Porque mais difícil se torna manter, à medida que cresce o número de integrantes, o recolhimento e a comunhão de pensamentos. Uma certa homogeneidade que Kardec diz ser também importante para o êxito da reunião. Homogeneidade que nasce do recolhimento e da comunhão, isto é, da sintonia, da afinidade de pensamentos entre os que participam do grupo. Quanto mais cresce o número de indivíduos do grupo, mais difícil se torna conseguir essa homogeneidade. Mas isso não deve ser uma regra absoluta. Kardec chega a dizer nesse item, olha, pode ocorrer que um grupo de 100 indivíduos esteja em melhores condições pelo recolhimento que consegue manter, pela concentração que apresentem, do que um grupo de 10 indivíduos que se mostrem distraídos e barulhentos. Se um grupo de 100 indivíduos conseguir estabelecer essa homogeneidade, este recolhimento, essa comunhão de pensamentos, ótimo. Não estamos dizendo que é impossível. Priorizamos os grupos menores porque, pela experiência, temos notado que é mais fácil conseguir esse estado nessas condições. Mas não é algo absolutamente inviável. Por isso, ele menciona tantas vezes nas suas obras os chamados grupos familiares, aqueles grupos com alguns indivíduos onde, diz ele havia visto as mais profundas manifestações, as mensagens com o teor mais rico, mais profundo, dada a condição que esse grupo havia conseguido. Então, a gente vê, por esse item, por tantos outros que vamos encontrando ao longo da obra de Kardec, à medida que nela vamos nos aprofundando, que ele prezava muito por esses elementos, em especial pelo recolhimento. Não só em relação aos grupos mediúnicos, mas também quando ele vai falar sobre o estudo da doutrina espírita. Como sabemos, no Espiritismo, o estudo é uma parte, é um aspecto sine qua non da nossa experiência espírita. Não há espiritismo de fato, de profundidade, transformador, que não esteja vinculado a um estudo constante, regular, no esforço de aprender, seja o indivíduo estudando em seu lar, nos seus estudos pessoais, seja o indivíduo procurando a casa espírita, para ali trocar experiências, aprendizados, reflexões em comum. Por exemplo, no item 8 da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer ali considerações muito importantes sobre o estudo da doutrina espírita. E ele vai dizer assim, que existem 3 fatores que são indispensáveis para um estudo sério, para um estudo que de fato renda os frutos que dele se espera, na compreensão do Espiritismo, em profundidade. Esses 3 fatores para Kardec são continuidade, regularidade e, adivinha só, recolhimento. Então, para que um estudo da doutrina espírita possa ser qualificado como sério, ele precisa ser contínuo. Então, quando a gente fala estudar Espiritismo, não é fazer um curso de 1, 2 anos. Estudar Espiritismo, gente, é para a vida inteira. Porque o próprio Kardec, também na introdução do Livro dos Espíritos, o denominará como sendo a ciência do infinito. E ele faz uma comparação. Se para se formar
um engenheiro ou um médico, às vezes se levam 5, 6 anos, e nem assim a formação será das mais profundas. Imagina só, para alguém se qualificar, se habilitar nessa ciência que abre para nós horizontes tão vastos, que tocam nas questões mais graves e profundas da humanidade, da filosofia, da psicologia. Estamos a tratar da criatura humana, da sua natureza, da sua origem, da sua destinação. São as maiores questões de todos os tempos para o pensamento humano. Estamos a tratar de Deus, das suas leis, expressas na vida, na natureza e em nossa consciência. Tudo isso o Espiritismo abarca. Portanto, falar que estudamos ou sentir que concluímos o nosso estudo do Espiritismo porque fizemos um curso de 1 ou 2 anos é, no mínimo, ingenuidade de nossa parte. Aliás, em tudo que estudamos de maneira profunda, o que mais nós notamos? Quanto mais passa o tempo, quanto mais mergulhamos no estudo, na verdade, a gente descobre cada vez mais o quanto ignoramos. Não sei quanto a vocês, mas a percepção é a seguinte: para um tema que você estude de maneira dedicada e profunda, surgem pelo menos 10 outros associados a ele que a gente nota que ignoramos. Então é assim, você estuda um tema, poxa, tem mais 10 temas para estudar a partir dele. Aí você vai estudar mais um desses, surgem mais 10 outros temas. Assim é o conhecimento da vida. E o Espiritismo, ele abre para nós esse tipo de horizontes. Por isso não há como conceber um estudo sério, realmente transformador, que não envolva continuidade, constância. É estudo de uma vida inteira, depois no mundo espiritual, estudo que prossegue, voltamos para cá, estudo que prossegue. Eu me lembro um caso que nos foi contado certa feita a respeito de um grande espírita, seu Honório Onofre Abreu, a quem muito devemos no estudo do Evangelho, nas Minas Gerais, no Brasil. Ele que foi ex-presidente da União Espírita Mineira, já desencarnado, conta um amigo que ele voltou em espírito, numa reunião mediúnica, e mostrava-se ali muito feliz, muito alegre, porque no mundo espiritual ele pôde retomar um estudo das cartas de Paulo, que eles já faziam há mais de 150 anos. Então ele havia deixado o estudo em pausa para encarnar de novo, passou aí uma longa encarnação de muito trabalho, dedicação, e retornando ao mundo espiritual voltou para o estudo. 150 anos já durava o estudo das epístolas de Paulo. Para a gente ver como levam a sério o estudo esses espíritos mais lúcidos e conscientes. Então, primeiro aspecto, continuidade. Segundo, regularidade. Isto é, frequência. Não dá para estudar um pouquinho, deixa 10 anos, As ideias e os conceitos precisam ser constantemente nutridos, senão aquilo vai ficando abafado em nós. É como uma fogueira que, na ausência do combustível que ofertemos, aquilo vai se apagando, vão ficando ali algumas brasas, mas é preciso nutrir essa chama, é preciso dar lenha sempre. Por isso, quando falamos de estudo, quando falamos de oração, também na doutrina espírita, os espíritos frisam a importância da regularidade, do hábito. Construa momentos no seu dia, na sua semana, para orar, para estudar. Regularidade. Porque tudo na vida que é profícuo, que traz progresso para o ser, pede outra palavrinha: disciplina. Nada na vida que tenha valor surge sem disciplina. Nada que tenha valor, que realmente perdure. Qualquer construção de virtude, de valores espirituais, passa pelo quê? Pela repetição, pela recapitulação, até que aquilo se torne um novo modo de ser. O que é um hábito? E quando a gente fala de um hábito positivo, estamos falando de virtude. É algo que foi tão recapitulado pelo Espírito que se tornou a sua natureza, o seu modo de ser, a sua resposta padrão. Por isso, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ao definir um hábito, ele diz que é uma esteira de reflexos mentais. Eu passei tantas vezes por aquele caminho, a princípio por disciplina, por esforço, que uma hora ele se torna o caminho natural. Eu passo por ele quase que sem fazer força, porque foi incorporado. Isso é um hábito. E em tudo na vida, como nos diz também Emmanuel,
a disciplina antecede a espontaneidade. Aquilo que parece tão natural para alguém, parece até fácil para ele. Não nos enganemos, somos espíritas. Nós sabemos que por detrás daquilo há milhares e milhares de horas, senão nesta encarnação e outras. Ou como explicaremos o jovem ou a criança de 5, 6 anos que toca piano tal qual um Mozart. Ela foi privilegiada por Deus? Não. Aquilo é conquista do espírito, no transcurso dos erros. Assim o gênio, assim o santo. O que é o santo? Para quem a virtude parece tão natural, a bondade, a misericórdia, é alguém que exercitou muito esses caminhos mentais e agora eles parecem espontâneos. De fato são, mas não porque ele foi privilegiado com a graça divina, é porque aproveitou-se com disciplina dos recursos recebidos e consolidou aquilo. Então, continuidade, regularidade e recolhimento. Outro elemento indispensável para o estudo sério. E talvez aqui nós cheguemos ao que mais nos toca na modernidade, na era tecnológica. Porque qual tem sido um dos maiores desafios para a humanidade nestes tempos? De tantas notificações, distrações, de feeds infinitos, de telas com mais e mais vídeos. Qual tem sido um dos maiores desafios da humanidade, sobretudo das novas gerações? Recolher-se. O que significa aqui para nós? Concentrar-se. Focar a mente em alguma coisa. Mergulhar naquilo que se vê, naquilo que se estuda. Ano após ano, tem saído estudos e mais estudos das academias, de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, dos que estudam essa área, neurologistas, que vem mostrando o declínio das nossas métricas, em especial nas gerações mais novas, dadas as consequências do uso excessivo da tecnologia. Não que ela por si seja ruim, veio para facilitar enormemente o intercâmbio de ideias, a comunicação, a interação entre pessoas as mais distantes, mas o uso excessivo desequilibrado naturalmente gera um ônus e os resultados estão aí. A capacidade de concentração do espírito humano, dos que estamos encarnados hoje, vem caindo nos últimos anos drasticamente. Hoje gira em torno de 50 segundos a capacidade de se concentrar em alguma coisa, de realmente focar. Hoje a atenção fica multipartida, dividida. As criaturas querem fazer tantas coisas e acabam não fazendo nenhuma com profundidade, com presença de espírito. A dificuldade para ler. A dificuldade para ler no mundo de tantos vídeos curtos, de 10, de 15, de 30 segundos, mergulhar num capítulo de um livro que vai demandar 20, 30 páginas, uma atenção de meia hora, de 1 hora para ler um capítulo, torna-se quase que impossível para alguns corações e algumas mentes em nossos tempos. Então, falar de recolhimento já era importante aos tempos de Kardec, mas hoje, quiçá, ainda mais, muito mais, dados os desafios que o nosso cenário tecnológico nos impõe. Aqui não advogamos a ausência completa e total dessa interação com as redes sociais, com o mundo virtual. Dele nos servimos para divulgar a mensagem espírita, para interagirmos uns com os outros. Mas é preciso tenhamos consciência, tenhamos lucidez. Também os estudos, por exemplo, do tempo médio gasto por um adulto nas redes sociais hoje. Os estudos variam entre si. Já vimos alguns que dirão que a média gira em torno de 3 horas por dia. Outros dirão que essa média se aproxima de 5 horas. Alguns estudos chegarão a dizer que o tempo conectado chega a ser 8 horas por dia. E o Brasil é um dos países com mais conexão, com mais interação com esse mundo virtual, com as redes sociais. E os impactos estão aí, gente. A nível mundial da humanidade, pela primeira vez a curva de QI médio humano começou a decrescer depois de muitos e muitos anos. É claro que haveremos de superar isso. Toda mudança traz ônus, traz desafios,
E vamos superar isso. Mas estamos, digamos, no meio do redemoinho, estamos vivendo isso em loco. E nós, enquanto espíritas, conscientes do Evangelho, da vida espiritual, do que nos traz aqui, pais, educadores, nós mesmos, adultos, é preciso tenhamos essa consciência do uso do tempo. Imagina só, 6 horas do seu dia, rodando vídeos e mais vídeos, e ao final, se nos indagarem, o que você tirou disso tudo? De edificante eu acho que nada, né? Teve uma risada aqui, uma revolta ali, uma perturbação ali, porque a gente vai sendo moldado também nas emoções por aquilo que vemos, vamos acolhendo tudo aquilo sem filtrar, sem analisar. Daqui a pouco o nosso coração está angustiado, estamos perturbados, estamos revoltados. Por quê? Por onde? De onde veio isso? Como isso adentrou a minha casa mental? Eu abri a porta. E certamente a espiritualidade, que ainda quer nos desviar, serve-se desses recursos para minar o nosso tempo, minar as nossas energias, as nossas forças. Então, é preciso pensemos, já que estamos falando de doutrina espírita aqui, dos impactos dessa dificuldade de recolhimento, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. Como estarão os médiuns de hoje, que convivem tão proximamente com as redes sociais? Será que isso está gerando impactos na mediunidade? Nas reuniões mediúnicas? Será que a dificuldade de concentração para ler um livro não será também a dificuldade de concentração para interagir com os espíritos? É preciso pensemos nesses impactos na doutrina espírita, em nossos grupos de estudo, na capacidade de concentrar-se num vídeo, numa palestra de 1 hora. Tudo isso, gente, molda a nossa vida muito mais do que nós possamos imaginar. Porque, lembremos, pensamento e vida é o título do livro de Emmanuel. Tudo começa no pensamento. E se não estivermos atentos a ele, a um cultivo adequado dele, poderemos estar perdendo muitos recursos, em termos de tempo, de energia, de aplicação, do que nos tem sido ofertado pela vida. Por isso, essa palavrinha, tão singela, tão sutil, recolhimento, que significa essa capacidade de recolher-se, isto é, de desconectar-se um pouco das distrações do mundo exterior para conectar-se consigo, com presença de espírito, com a inspiração superior. Aquilo que Jesus já nos descrevia no Evangelho, em outras palavras, mas cujo espírito é o mesmo, quando, em falando da oração, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz-nos o Mestre: e tu, quando fores orar, entra no teu quarto mais interno, mais secreto, fecha a porta e ali ora em segredo ao teu Pai. E o teu Pai, em segredo, te responderá. Qual o simbolismo por detrás desse quarto mais secreto? Desse fechar a porta para que possamos interagir com a força divina, com as forças superiores da vida? Recolhimento, recolher-se, desvincular-se um pouco de tudo que diz respeito à matéria, daquilo que nos apoquenta na vida material, daquilo que nos aflige, daquilo que nos angustia. São tantas e tantas demandas da vida material, acrescidas ainda de tantas e tantas distrações, de tantos e tantos chamamentos, de notificações e tal, que se não tivermos o mínimo de cuidado, vivemos arrastados por isso, por esse turbilhão de uma era, de um volume de informações gigantesco. Pede-nos o Jesus recolhimento. Porque sabia ele também da importância disso até para o nosso refazimento espiritual. Para a gente ter uma ideia, eu até mencionei isso numa das últimas palestras. Recentemente saiu a primeira encíclica do Papa Leão XIV e é um documento muito interessante. O título é Magnificat Humanitas. E ele vai trabalhar, o eixo central da sua encíclica é a relação da humanidade com a tecnologia. E ele fala dos riscos envolvidos. Ele não deixa de mencionar, de destacar as potencialidades da tecnologia, mas frisa também os riscos. E ele chega a mencionar ali já a necessidade de um jejum de redes sociais, de um jejum da interação com o mundo virtual, para que não nos deixemos, digamos assim, envolver só por isso.
para que a nossa vida mental não esteja atrelada só a isso. E isso, se assim for, vai nos minando e nos desviando o foco do que nos traz de volta à matéria, do que é mais essencial. Paulo, há muitos séculos, na sua epístola aos Colossenses, dizia-nos: pensai nas coisas que são de cima. Não deixe o mundo, com as preocupações do mundo, absorver integralmente a sua mente. Está lá na parábola do semeador, o terceiro tipo de solo, aquele com espinheiros. Ao descrevê-lo, o que Jesus diz? A sementinha do evangelho ali foi sufocada pelos espinheiros. O que são os espinheiros? Para o próprio mestre, as preocupações da vida material. Se deixamos que elas se alastrem em nosso campo mental, sufocam qualquer expressão nascente do evangelho, porque tomam toda a nossa atenção, tomam toda a nossa energia. Então, Jesus já nos trazia reflexões nesse sentido, ao que depois Kardec e os espíritos vão resgatar por meio dessa palavrinha, recolhimento, porque ele sabia da absoluta necessidade disso, especialmente para aqueles que estão encarnados. Há um versículo em Marcos, capítulo 6, versículo 31. É uma descrição da atuação de Jesus junto aos necessitados, aos famintos, aos enfermos que o buscavam, mas que foi interpretada por Emmanuel à luz dos nossos tempos. Diz o versículo, Marcos 6,31, havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E disse então Jesus: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Esse é o versículo. Parece não nos tocar, né? Parece não ter a ver tanto conosco, é uma mera descrição do que acontecia com aquela multidão que seguia Jesus. Mas Emmanuel vai interpretar este versículo à luz dos nossos dias, em dois textos. Fonte Viva, capítulo 147, Refugia-te em paz. Pão Nosso, capítulo 34, Lugar deserto. Um dos aspectos que ele vai destacar: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Não é este um quadro da vida moderna? É um vai e vem. É agenda cheia, um monte de ocupações, mas não há tempo para comer. E não falamos de alimento material. Até isso, às vezes, tem sido difícil. Não tem tempo nem para comer materialmente, que dirá espiritualmente. Porque nessa vida tão ocupada dos dias de hoje, tempo para as demandas materiais sempre teremos. Até para o lazer, que às vezes excede um pouco, né? Tempo para ver séries e mais séries, tempo, mais 15 minutos para debruçarmos sobre o Evangelho dia a dia parece nos faltar. Tempo para conversas que não edificam, em geral descambando para a maledicência, nunca nos falta. Mas tempo para participar de um grupo de estudo parece sempre nos faltar. Tempo para ver as notícias ruins do mundo, aqueles noticiários da TV que nos inflamam, né? Que nos perturbam, esse tempo não nos falta. Ou para novela e tal, mas o tempo para assistir um estudo, uma palestra, uma reflexão profunda, esse tempo parece nos faltar. Então, ir e vir, o corre-corre da vida moderna sem tempo para nutrir-se espiritualmente. O que diz então Jesus como orientação? Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Ao comentar isso no livro Pão Nosso, capítulo 34, Emmanuel diz assim: de modo algum Jesus se referia apenas aos desertos exteriores. A vida ermitã, né, afastada da sociedade, não. Esse lugar a que ele se refere está sobretudo dentro de nós. Desconhecido, porque não temos tido tempo para fazer essa jornada. Por isso ele começa o seu comentário dizendo assim: indispensável encontrarmos esse lugar à parte, dentro de nós, onde o Cristo nos espera para o repouso construtivo em seu amor. Repouso construtivo, gente. Às vezes estamos tão atabalhoados, com tantas demandas, num ativismo assim assombroso, que nos consome tanto tempo,
e achamos que parar um pouco para meditar conosco, para fazer uma oração, para estudar é perda de tempo, ou simplesmente para contemplar a natureza, perda de tempo. Quando Jesus já nos dizia: meu filho, você precisa encontrar no tempo de um dia, um tempo para estar comigo nesse lugar à parte, dentro do seu coração, para que você consiga repousar a sua mente, porque se a nossa mente ela perpassar somente o que é do mundo, ela sai disso exausta. Olha como é o seu estado mental depois de ver o noticiário, que em geral não destaca os pontos mais positivos da humanidade. Olha como está o seu estado mental. E pensa isso dia após dia. Olha o seu estado mental quando você perpassa a sua vida analisando os problemas e as lutas de ordem material. Geralmente você sai ali, sabe, cansado, abatido, puxa, tanta coisa, tanto problema, eu resolvo um, surge outro, convivência e tal. Se a gente ocupar a mente só nisso, nós estaremos exaustos, consumidos. Então, quando ele diz assim, repouso construtivo no amor de Jesus, é como se implicitamente Emmanuel também nos dissesse: meu filho, toda vez que você para estudar as palavras de vida eterna, você não está só se instruindo, você está também repousando. Porque a sua mente ali encontra o peso seguro da fé, da esperança, da confiança em Deus. Isso repousa a nossa mente, acalma o nosso coração. Existem ideias, existem conceitos que são profundamente revigorantes para o espírito, que asserenam, que acalmam. Quer força mais poderosa, quer ideia mais propícia para nos fortalecer do que a certeza de que Deus governa a vida? Quem pensa nisso, repousa, descansa, porque ele encontra, enfim, um terreno sólido. Senão, se ele olha só para a vida, o mundo, as insânias da humanidade, parece que ele está caminhando em areia movediça, mas de repente ele vê, nossa, a terra firme ali, ó, Deus é que governa a vida, deixa eu me apoiar nisso aqui. Se olha, para os quadros da humanidade e parece que as sombras vão triunfando, que a loucura vai, triunfando, ganhando mais e mais terrenos, que o mal, o ódio, aí de repente você acessa o Evangelho e você tem contato ali com palavras de fato de vida eterna, de uma consolação eterna. Jesus diz-nos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então você olha o mundo que parece periclitar, mas você vai para o Evangelho e encontra uma frase dessa. Nessa frase você repousa a sua mente e o seu coração. Eis que estarei convosco, não vos deixarei órfãos. Então estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, lidar com aquilo que é perene, eterno, em oposição ao que é efêmero e passageiro no mundo, é para a mente uma forma de repouso, e repouso construtivo, porque é trabalho interior. E às vezes a gente esquece que o trabalho mais importante da vida não é lá fora, não é nem na seara espírita, é o trabalho em nós. Qual o nosso principal trabalho na vida? Nós mesmos. O aperfeiçoamento de nós próprios. Então, se eu estou ganhando mais forças para a alma, se eu estou construindo bases mais sólidas, eu estou trabalhando. Por mais que pareça que eu estou parado, estou ali lendo, estou ali contemplando a natureza, eu estou trabalhando. Estou fortalecendo a minha mente, estou descansando o espírito, ganhando forças para lidar com o mundo lá fora. Por isso, dentro da lei de trabalho, no Livro dos Espíritos, nós temos o quê? Questões sobre o repouso. Questão 682 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dirão assim, que o repouso não só é útil ao refazimento do corpo, mas ele também é essencial para dar mais liberdade à inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Então, quando você para um pouco com o corre-corre da vida, para estudar, para orar,
para conversar de maneira edificante com aqueles que amas, com aqueles que partilham de um mesmo ideal, para fazer algo nobre que não envolva necessariamente ação exterior. Quando você faz isso, pode parecer repouso, mas é o repouso mais útil da vida. Por quê? Porque há trabalho, a inteligência está se desconectando um pouco da matéria, das preocupações da matéria, e ela está se estabilizando nas questões divinas e transcendentes do Espírito. Por isso Jesus falava: vinde vós a um lugar à parte, a esse lugar deserto, onde eu vos espero, para que vocês repousem construtivamente no meu amor. E acrescenta Emmanuel, no livro já citado, Pão Nosso 34, no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Só que isso, meus amigos, pede o quê? Recolhimento. Como é que eu vou achar o templo secreto da alma? Vê a palavrinha, é secreto, né? Para achar vai dar um trabalhinho, vai ser um pouquinho difícil, vai precisar um pouquinho de tempo. Como disse um sábio teólogo, Deus não se curvou à nossa era de ansiedade. Quem quer conhecê-lo precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Não é 5 minutos, não. Para achar esse templo, eu preciso aprender a me recolher para o meu mundo interior, a conviver comigo. E outro dos desafios da modernidade, quantas e quantas criaturas não conseguem parar para estarem consigo mesmas? Quantas e quantas criaturas não conseguem conviver com o silêncio? Pelo que o silêncio revela, pelo que ele faz ver e sentir. A criatura para, ela já começa a ficar angustiada. Ela já tem que pôr uma música, ela já tem que fazer alguma coisa, ela já tem que distrair de alguma maneira, porque ela sabe que se ela silenciar, ela vai ouvir coisas que ela não quer ouvir. Ela vai lidar com coisas dentro de si que ela não quer ver. Por isso a dificuldade de recolher-se. Porque é muito mais fácil vivermos fora de nós, só olhando para o mundo lá fora, para as distrações, para os prazeres lá fora. Mas não seremos plenamente felizes enquanto não convivermos, não formos capazes de conviver com nós mesmos. Porque se tem alguém com quem conviveremos para o resto da eternidade, esse alguém somos nós próprios. Se há um lugar em que moraremos, em que habitaremos para o resto da vida, esse lugar é a nossa casa mental. E se não a conhecermos, se não a arejarmos, se ela não for agradável, eu posso estar nos mais belos paraísos deste mundo ou de outros mundos, não estarei em paz. O que é muito dessa busca insana, insensata da modernidade por distrações e prazeres? O que está por detrás disso? Fuga. Então a criatura vai se anestesiando com prazeres de ordem material, com distrações e mais distrações, porque no fundo ela teme que se ela parar, ela vai ter que olhar para si, vai ter que ouvir a voz que clama dentro de si. Por isso recolher-se é tão difícil. E por isso já o Cristo nos falava do tema e Kardec o revisita, dizendo: não há mediunidade, não há estudos sérios na doutrina espírita sem aprendermos a nos recolher, sem aprendermos a conviver conosco. Dito isso, feita essa extensa introdução, vamos ao artigo, intitulado O Verdadeiro Recolhimento, pelo Espírito de Courson, como dizíamos, Revista Espírita de novembro de 1868. Olha a puxada de orelha que ele dá. Gente, isso aqui foi uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era a reunião mediúnica da qual participava Allan Kardec, a responsável por muito da estruturação do pensamento espírita, da doutrina espírita. E aí comparece um espírito com esse teor aqui de orientações. Olha só o que ele diz aos membros da Sociedade de Paris. Se pudesseis ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas sessões durante a leitura de vossas preces, não só ficaríeis tocados, mas envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que apenas qualifico de silêncio, está bem longe de aproximar-se dos espíritos,
um bom número dos quais vos são inferiores. Gente, no grupo mediúnico do qual Kardec fazia parte, o Espírito comparece e diz assim: se vocês pudessem ver o quadro espiritual e o recolhimento com que os espíritos estão aqui, muitos deles inferiores a vós, mas tocados por esse clima de oração, de esperança, vocês sentiriam vergonha. Porque o recolhimento de vocês, do nosso ponto de vista espiritual, nós qualificamos como silêncio. E silêncio não é o mesmo que recolhimento. Porque eu posso estar em silêncio verbal, mas eu posso estar no maior ruído mental que os olhos não podem ver. Né? Tanto o Chico quanto o Divaldo passaram por experiências similares. Seus orientadores, Emmanuel e Joana, dizendo: silêncio, por favor. E aí eles responderam: mas nós estamos em silêncio. Não, eu não falo desse silêncio, eu falo desse silêncio. Isso é recolhimento, é concentração, é estar com a mente aqui, porque eu posso estar aqui silencioso, mas com a mente lá nos problemas do mundo, lá nas aflições, nas ilusões do mundo. Então o Espírito está dizendo isso, eu qualifico de silêncio, porque recolhimento mesmo são poucos. E prossegue ele: o que chamais vos recolherdes durante a leitura de vossas belas preces é observar um silêncio que ninguém perturba. Ou seja, para vocês recolhimento é não falar nada, mas para nós espíritos não é só isso, porque nós vemos a atmosfera psíquica. Então o indivíduo, você olha para ele com os olhos da matéria, ele está caladinho, está paradinho. Se olha para ele com os olhos do espírito, você vê a nuvem, as irradiações turbulentas, tumultuosas daquela mente que não consegue estar ali presente, conectada, sintonizada. Daí a importância que Kardec atribui ao recolhimento na reunião mediúnica, porque a partir dele facilita-se o quê? A comunhão de pensamentos. Se todo mundo está concentrado no mesmo propósito, numa mesma faixa, aí os laços entre as mentes diferentes se tornam ainda mais fortes. E aí a reunião deixa de ser um amontoado de espíritos para ser uma unidade. Todos estão vibrando numa comunhão, numa unidade de pensamentos, de propósitos, de buscas. Essa é uma reunião com grande capacidade de convergência, de energia, de vibrações, de conexão com a inspiração superior. Isso pede recolhimento e comunhão. Há até duas comparações interessantes a respeito das reuniões mediúnicas. Uma delas de autoria de André Luiz, a respeito da mediunidade, quando no seu livro, é um livro complexo, Mecanismos da Mediunidade, em que ele vai fazer analogias do processo mediúnico, do processo mental com sistemas elétricos, com campos elétricos, campos magnéticos, e ele vai dizer assim, que uma mente distraída, ela é tal qual um circuito aberto, que não consegue acumular muita energia mentocriativa, ao termo de que André Luiz se serve. Capítulo 9 do livro Mecanismos da Mediunidade. Uma mente distraída, ela é um circuito aberto, as forças, as energias se dispersam, ela não consegue concentrar convergência. Então, ela consegue acumular pouca energia mentocriativa, que será a energia, por exemplo, utilizada pela espiritualidade no auxílio aos espíritos em sofrimento, aos espíritos com perturbações espirituais, com desajustes perispirituais. Então, há esse fator da energia mentocriativa. Já a mente concentrada, ela é capaz, enquanto circuito fechado, de acumular muita energia mentocriativa, que estará a serviço dessa unidade, da comunhão de pensamentos, da comunhão de vibrações de um grupo coeso. Por outro lado, quando a gente vai no livro Vozes do Grande Além, recordamos-nos aqui da mensagem do professor F. Laboriot, capítulo 9 desse livro, intitulado Círculo de Oração, em que ele vai definir, isso é fascinante, um grupo mediúnico como sendo um ciclotron. O que é um ciclotron? Da física moderna. É um acelerador de partículas. Eu vou acelerar partículas
para, com elas, bombardear outras partículas para obter outras partículas. Então, eu vou transformar a matéria a partir do choque da colisão da matéria acelerada, das partículas aceleradas. Ele diz assim, isso guarda uma analogia com o que é uma reunião mediúnica. As mentes conectadas, elas permitem esse fluxo acelerado das ideias novas, boas, inspiradoras, que serão então lançadas nos espíritos aflitos, revoltados, para que, por meio desse choque, eles possam ceder nas suas cristalizações, nos seus endurecimentos, para que eles possam se renovar. De modo que ele define uma reunião mediúnica como sendo uma máquina de transmutação espiritual, ou um mecanismo acelerador de metamorfoses espirituais. Olha que fantástico! Só que para se dar esse cicloton, a ideia, o próprio nome já diz, é um ciclo, né? É um circuito, as mentes precisam estar em recolhimento e em comunhão. É isso que os espíritos estão dizendo aqui, ressaltando aqui para Kardec e para os membros da Sociedade de Paris. Por isso ele continua, o que chamais de vos recolherdes durante a leitura de vossas belas preces é observar um silêncio que ninguém perturba. Mas se os vossos lábios não se mexem, se o vosso corpo está imóvel, vosso espírito vagueia, ou seja, está longe, e deixa de lado as sublimes palavras que deveríeis pronunciar do mais profundo do vosso coração, a elas vos assimilando pelo pensamento. Então, surgiam ali belíssimas palavras, sublimes inspirações do alto, mas passavam, escapavam porque as mentes estavam distantes, a elas não se conectavam, porque faltava recolhimento. Isso num tempo em que a nossa mente não estava captada por tantas distrações. Imagina hoje o que é o exercício, a vivência da mediunidade hoje. Até para orar as pessoas têm dificuldade para concentrar numa oração, que dirá numa reunião mediúnica, que dirá num estudo profundo, que pede-nos às vezes horas de estudo, de leitura, de reflexão. Portanto, questões absolutamente atuais, que estão aqui na Revista Espírita. Prossegue ele, vossa matéria observa o silêncio. Certamente, dizer o contrário seria vos injuriar, mas o vosso espírito tagarela, não observa e perturba neste instante, por vossos pensamentos diversos, o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Não só você atrapalha a sua absorção, como você prejudica os espíritos que estão aqui realmente querendo absorver. Gente, esse quadro aqui não vale só para a reunião mediúnica, não. Neste exato momento, aqui agora, isso está ocorrendo. Existem espíritos aqui em recolhimento, desejosos de receber não só o que falamos aqui, mas o que a espiritualidade traz. E nós precisamos contribuir com eles, não só a benefício de nós mesmos, para extrairmos o melhor, mas para que eles também, muitos deles espíritos aflitos, espíritos que estão numa jornada de recomeço, de renovação, possam sair daqui nutridos, renovados em seus propósitos. Ah, se os visseis prosternados diante do Eterno, pedindo a realização de cada uma das palavras que ledes, das orações, vossa alma ficaria comovida e, lamentando sua pouca atenção passada, faria um exame de consciência e pediria a Deus de todo o coração a realização dessas mesmas palavras que apenas pronunciava com os lábios. Então, uma comunicação firme, é um chamado de atenção numa das mais prestigiosas reuniões mediúnicas que já existiu no Espiritismo, convidando-nos a refletir sobre isso. Se pudéssemos ver o anseio, a entrega com que esses espíritos absorvem as palavras de vida eterna, as vibrações de um ambiente como este, de uma reunião mediúnica, de um estudo aqui na Casa Espírita, nós não só ficaríamos envergonhados às vezes, como também comovidos. E faremos um exame de consciência para o aproveitamento mais justo e adequado das potências mentais do nosso ser. Dessa força imensa que todos trazemos em nossa mente, em tudo que nasce dela, em tudo que ela pode criar, porque, mais uma vez, lembramos,
Pensamento é vida. E toda expressão de vida melhor começa num pensamento mais adequado, numa mente mais enriquecida e mais bem orientada pela força da vontade, que é a gerente do escritório mental, como nos diz Emmanuel também no livro Pensamento e Vida. Por isso, mais um ponto que gostaríamos de acrescentar aqui a essa reflexão sobre o recolhimento, sobre a capacidade de estarmos conosco, de nos desconectarmos um pouco do que a vida material nos traz, de chamamentos, de preocupações, a capacidade de focarmos, de nos concentrarmos. Vamos à obra, mais uma vez, de André Luiz, agora no livro Os Mensageiros. No capítulo de número 47, o benfeitor Aniceto traz ali algumas considerações sobre esse tema, trazendo-nos mais um aspecto que é importantíssimo, se quisermos realmente ter essa capacidade de nos recolher, de nos concentrar, de governar, de fato, o nosso estado mental e, por conseguinte, a nossa vida. Ele diz assim: muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. É parte sine qua non. Como a mediunidade envolve essencialmente a mente, a interação mente a mente, esse tipo de preocupação é fundamental nos trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Então, o que o Aniceto está dizendo? Para muitos, recolhimento, concentração, terá mais a ver com a forma com que você se senta, com a forma em que estarão as suas mãos, com o que você faz exteriormente falando numa reunião mediúnica, num grupo de estudo ou em algum lugar, em algum contexto que tem a ver aqui. Para essas pessoas, concentração terá muito mais a ver com o que é externo do que, de fato, com os quadros mentais da criatura. Então, para o médium estar concentrado, ele tem que estar nessa posição, desse jeito, daquele outro jeito, como se isso fosse o mais essencial, como se o espírito não fosse o cerne da questão. Então, às vezes a gente cria uma série até de rituais, de aspectos exteriores de culto, nessa ânsia de alcançar ou de apresentar concentração, foco, envolvimento. Mas isso não necessariamente significa que a meta foi alcançada. Eu posso ter um indivíduo absolutamente sereno, paradinho, silencioso, mas que, como disse lá o Espírito a Kardec e os demais, é um tagarela. Está lá cheio de vibrações, de irradiações, em desalinho, em perturbação, alcançando e envolvendo os demais. E a gente vê a delicadeza dos processos mentais. Ao longo da obra de André Luiz, isso é muito presente, como ele vai descrevendo os impactos, às vezes, de um membro que não está num dia tão bom, no funcionamento da reunião como um todo. Às vezes, o impacto de um indivíduo que está mentalmente desajustado, por exemplo, no ambiente de um trabalho. A criatura chega e ela, com as suas vibrações, nem tanto com o que diz, mas pela simples presença, ela consegue arrastar muitos a um estado de azedume, de cólera. Ao passo que às vezes a gente vê também, por vezes, aqueles que, pela simples presença, são elementos pacificadores, asserenam, acalmam onde estão. Porque por detrás do que os olhos podem ver está sempre a mente. Estão sempre os processos mentais impactando os fluidos ao nosso redor, criando, estabelecendo psicosferas. São conceitos-chave da doutrina espírita que nos ajudam a entender a vida. Por que aquela pessoa chegou e parece que a gente sentiu uma queda brusca na vibração do ambiente? Por que aquela pessoa chegou e parece que a gente sentiu uma elevação do ambiente? Mente, fluido, pensamento, tudo por detrás disso. Entretanto, prossegue Aniceto, quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Então, concentrar, concentração é congregar. É a capacidade de direcionar as coisas, direcionar pensamentos para alguma coisa, direcionar a atenção para alguma coisa. E isso só consegue fazer, congregar, quem sabe governar a si,
a sua mente. Isso nasce do uso costumeiro da vontade. Isso nasce ou é um resultado do processo de autoconhecimento. Só assim a criatura vai desenvolver essa capacidade de fazer convergir. Por isso ele continua: ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. O que ele está dizendo? De maneira alguma eu vou conseguir me concentrar por 1 hora de reunião mediúnica se isso não é um compromisso da minha vida, da minha semana como um todo. Esse tipo de controle, de governo, não se improvisa. Não é algo que uma prece nos ajudará a obter. Se eu vivi uma semana inteira de indisciplina mental, de falta de governo emocional, de ausência de conhecimento interior, de falta de boa vontade e disposição na aplicação do Evangelho, se eu deixei as paixões me conduzirem, a leviandade, a insensatez, se eu não conseguir concentrar os meus esforços para aprender, para crescer, para servir, não será na 1 hora da reunião mediúnica que eu vou improvisar concentração. Se eu dissipei energia e tempo ao longo de uma semana inteira, não será naquela 1 hora que eu vou conseguir concentrar. Se eu vivo dissipando, sem controle, sem governo. Por isso fala-se tanto que mediunidade não é a 1 hora, 1h30 da reunião. Mediunidade é compromisso de vida. Da mesma forma, o grupo de estudo, no início ele será difícil, porque talvez eu vivia com essas características, mas à medida que eu for criando constância, eu vou desenvolvendo. Concentração, como qualquer outra habilidade, é desenvolvível, como qualquer outra qualidade humana. Mas isso pede o quê? Treino, pede disciplina, que antecede a espontaneidade. Então não dá para viver espiritismo no momento em que estamos aqui apenas. Aqui a gente só abastece. Lá fora, no exercício diário do entendimento de como estou usando o meu tempo, minhas forças mentais, a que tipo de sintonias estou me vinculando, com o que estou nutrindo a minha alma, é aí que eu estou vivendo de fato, preparando-me para aquele momento da reunião mediúnica, para aquele momento do grupo de estudo eu estar ali presente, participante, focado, para no momento da atividade assistencial, de fato eu estar de espírito presente, olhando aquele que sofre, aquele que tem necessidade, sentindo as suas dores, sentindo as suas angústias, para ampará-lo. Tudo isso se desenvolve para além daquele recorte tão breve da atividade em si, da reunião mediúnica ou de uma palestra. Por isso, ele traz a frase-chave: boa concentração exige vida reta. Sem o esforço de uma vida reta, isto é, de uma vida pautada no que aprendemos com o Evangelho, com as leis morais que o Espiritismo nos revela, sem esse esforço, não há capacidade de concentração. Não é só uma ginástica mental que não esteja atrelada ao moral da criatura, ao esforço do sentimento. Não é algo mecânico apenas, é algo que envolve sensibilidade, é algo que envolve, que pede autoconhecimento. Boa concentração, portanto, exige vida reta, porque a vida reta também predispõe a sintonias mais refinadas, mais elevadas, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Pensai nas coisas de cima, dizia Paulo. Orar, estudar, servir, buscando a inspiração superior, é esse treinamento de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento, isto é, de menosprezo, de negligência, ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes
se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Porque estando aqui, como que somos chamados a pensamentos compulsórios de amor cristão. Pelo menos aqui a nossa mente sente-se convidada, arrastada a isso. Mas esses minutos serão muito poucos se não alcançarem o restante da nossa vida lá fora. Por isso, amigos, como vimos nas palavras dos Espíritos, de Kardec, de Paulo e de Jesus, o tema tem perpassado séculos, alcançando-nos ainda hoje, talvez preparando-nos para os dias de hoje, em que o desafio neste quesito é ainda maior. Que não deixemos que o mundo, com as suas imensas distrações, nos perturbem, nos domine, que não deixemos o nosso tempo e a nossa energia se dissiparem nisso que não nos agrega ou edifica. Saibamos utilizar com consciência o que o mundo moderno nos proporciona, mas não nos esqueçamos da ciência do Espírito, da capacidade de estarmos conosco e, estando conosco aqui dentro, também com Cristo, na presença divina, para que assim consigamos cada vez mais, associando a nossa mente a dele, refletir a luz do seu amor, da verdade, da sua bondade aqui neste mundo, iluminando não só os nossos caminhos, mas o de tantos. Nossa mente, nesses tempos modernos, é um território em disputa. Muitas forças querem dela se apropriar. Mas lembremos, cabe ao Espírito decidir. Aquele abre a porta e aquele cerra da sua casa mental. Está em nossas mãos escolher a que nos vinculamos, com o que nos sintonizamos, como utilizaremos o nosso tempo e as nossas forças mentais. Felizes os que souberem investir o seu tempo e a sua capacidade mental, sua capacidade de se concentrar na luz, na verdade e no bem, porque sentirão como nunca a presença cada vez mais viva, de fato, presente do Cristo em si e ao seu redor. Que Jesus a todos os abençoe, a todos muita luz e muita paz.